Aê! Estamos ao vivo! Oi, Cíntia, tudo bom? Oi, Michele, tudo bem? Vamos começar a nossa live. Oi, Noemi! Oi, gente, tudo bom? Bom, gente, vocês perceberam, né, que eu estava um pouco sumida, estava fazendo a minha dissertação, dei uma pausa, acho que de uns 2 meses, e agora em janeiro eu voltei com as postagens de um modo mais sistemático, né? Então, nessa primeira parte do mês de janeiro, eu fiz várias postagens falando um pouco sobre o processo de habilitação, né? E hoje eu tô fazendo essa live pra gente conversar um pouco sobre a minha experiência, sobre o meu processo de habilitação, certo? Por que que eu tô enfatizando isso? Porque cada comarca tem a sua realidade, né? Então, de repente, o que aconteceu comigo não é a mesma coisa que aconteceu com você na sua comarca, ou o processo não é o mesmo, dependendo da região, porque o nosso país ele é continental, né? E... Ai, Dai, obrigada! Obrigada! Também fico muito feliz de compartilhar as minhas experiências com vocês. Então, deixa eu contar pra vocês como foi que aconteceu o meu processo de habilitação. Ale! Amiga! Que saudade! Que saudade de tu, Ale! O meu processo de habilitação, gente, foi uma aventura. Sendo bem honesto pra vocês. Vou começar mais ou menos assim do começo, né? Eu e o Cauê, nós estamos casados, já vamos fazer 10 anos de casados, né? E a gente passou mais ou menos uns 7 anos tentando engravidar. Mas a adoção sempre foi algo que a gente conversou, a gente sempre pensou em adotar uma criança, né? Depois de um luto muito grande, muita tristeza, que aí vai ser uma outra live que eu vou falar pra vocês sobre o luto da infertilidade, nós realmente decidimos que iríamos entrar com o processo de adoção. A primeira coisa que a gente fez... Boa noite, Gleice! Adoção gera no coração. Boa noite, obrigada por estar aqui. Então, a primeira coisa que a gente fez foi conversar com várias pessoas que tinham adotado, né, para saber a experiência dessas pessoas, o que elas tinham para nos contar sobre o processo de adoção. Confesso para vocês que no primeiro momento a gente não sabia que tinha que entrar numa fila, né, que tinha que participar de todo um processo. Então a gente saía dizendo para todo mundo que a gente conhecia, a gente saía falando assim, ó, se vocês souberem de alguém que tem uma criança para dar, a gente tá querendo adotar. Oi, pessoal, tudo bom? Cheguei. Desculpa o atraso. Oi, Marisa, tudo bom? Oi, gente. O pessoal sempre reclama que eu nunca apareço, né? Aí tô aqui de volta. Pode continuar, amor. Não quero lhe interromper, não, tá? Pronto. Então a gente sempre perguntava, né? Ó, se vocês conhecerem alguém que tem uma criança pra dar, a gente quer adotar. Até que a gente conversou com uma amiga, né? Que ela participava do projeto Anjos da Adoção e ela explicou pra gente: Mi, não é assim. Isso é crime. Você não pode pegar uma criança por fora da fila para adotar, isso não é legal. E ela foi a pessoa que iluminou a gente de como a gente deveria proceder. É a Aline, que é uma pessoa assim muito especial na nossa vida. Mora no nosso coração. Amo demais ela. Ela foi fundamental no meu processo de cura do luto da infertilidade, que próxima live a gente vai falar sobre isso, né? E aí o que aconteceu? Uma outra amiga minha, a Mari, que também estava em processo de adoção, disse pra gente que era fundamental que a gente entrasse num grupo de apoio. A princípio eu pensava que era besteira, que isso era bobagem, né? Fiquei muito relutante de ir para um grupo de apoio, até que a gente decidiu realmente vamos para um grupo de apoio. E
em agosto de 2017, nós fomos pela primeira vez para um grupo de apoio e foi maravilhoso. Até hoje, nossa experiência com o grupo de apoio, recomendo para todo mundo. O grupo de apoio é super importante para ajudar a gente a entender como é que funciona a adoção, quais são as expectativas que os pretendentes têm, quais são as expectativas que as crianças têm. E há um processo de troca muito legal, por isso que a gente super recomenda, né, amor? Assim, cara, Sim. faça parte, procure o grupo de apoio da sua cidade. Se não tem, procure canais do YouTube, a própria Acalanto, que é um que a gente faz parte. Tem um canal também onde você consegue acompanhar as lives lá que a galera faz, para você se empoderar das informações necessárias e saber como é que é um processo de adoção seguro e para sempre. Isso aí. Então, depois que a gente foi para o grupo de apoio, que a gente entendeu direitinho como era o procedimento, né? A gente resolveu ir no fórum. Pegamos a lista da documentação, que quando a gente viu assim, meu Deus, né? Era um mundo de documentos. Levou bem um mês pra gente coletar todos aqueles documentos, né? No princípio, não precisa estar habilitada para estar em grupo de apoio, certo? Inclusive, se você está pensando em adotar, se você sonha em adotar, por favor, faça parte de um grupo de apoio antes de entrar com a sua habilitação, até para você saber se é isso mesmo que você quer. Então, o grupo de apoio vai lhe dar as informações necessárias também para se habilitar, o que é necessário para você se habilitar, tá entendendo? Como muitas outras informações que é importante. Eu tô aqui com o celular, mas eu vou estar acompanhando vocês aqui que estão falando aqui no negócio, que senão a gente não consegue acompanhar. Pronto, então o Cauê vai controlar os comentários e eu vou contando a história, certo? Bom, aí a gente foi no fórum, recolhemos a lista de documentação, coloquei no post para vocês quais são os documentos e foi uma aventura, né? Recolhemos esses documentos, aí tinha que fazer o atestado de idoneidade. Gente, o que é o atestado de idoneidade? O atestado de idoneidade é um atestado que diz que você é uma pessoa idônea, né? Que você é uma pessoa do bem. Então, no caso, nós escolhemos 2 amigos nossos para fazer esse atestado. O fórum já dá o modelo, né, do atestado de idoneidade, e aí a gente vai no cartório e eles assinam lá, né, dizendo que conhecem a gente, que nós somos pessoas do bem, que eles confiam na gente pra gente adotar uma criança. Que não tem ninguém pirado da batatinha. Que não tem ninguém perturbado do juízo, ou que a gente não vai usar essa criança pra trabalho doméstico, né, ou para exploração do trabalho infantil, porque isso é uma coisa que ainda acontece muito hoje em dia, mas eu vou já falar para vocês sobre isso, certo? Massa. Quanto tempo demorou para sair a habilitação da gente? Exatos 9 meses. 9 meses. 9 meses, foram desde 9 que a meses. gente entregou a documentação no fórum até a gente ser habilitado foram 9 meses. 9 meses. Aí recolhemos essa documentação, aí no dia do atestado a gente foi no centro, saímos para almoçar depois, batemos foto, a gente registrou todos os momentos, porque quando nosso filho chegar, a gente quer contar para ele como foi uma aventura a chegada dele na nossa vida, né? E aí fomos no fórum, entregamos a documentação e o pessoal lá sempre foram todos muito gentis com a gente. Eu sei que tem muitas comarcas que o pessoal fala muito pra mim no direct, né? Que são super maltratados, que o pessoal às vezes é indiferente. Aqui em Fortaleza, graças a Deus, nós não passamos por isso. O pessoal do setor de cadastro, todos foram maravilhosos com a gente. Pessoal, ó, 10. Mora no coração. Né? Mas a segunda etapa do processo de habilitação era o curso. Aí o que foi que disseram pra gente? Olha, demora bastante o curso, vai demorar muito, vai demorar uns 9 meses para fazer o curso. Aí o que foi que aconteceu, né? Eu pensei, como o curso vai demorar, eu vou para Florianópolis, porque na época eu tinha conseguido uma bolsa para fazer uma parte do meu mestrado lá na Universidade Federal de Santa Catarina. E aí eu disse, eu vou para Florianópolis, faço o meu semestre lá, né? Passo os 4 meses lá e volto para fazer o curso, porque a gente entregou a documentação em outubro de 2017, 9 meses depois seria lá para julho, né? E aí a gente disse, então vai dar tempo de eu cursar o semestre tranquilamente, e aí quando eu voltar eu faço curso.
E aí, um belo dia, eu estou lá em Florianópolis, distraída, trabalhando, escrevendo, produzindo, e o Cauê me liga. Amor, arruma as malas, corre pra Fortaleza que o nosso curso saiu. Gente, eu chorava. E o pessoal lá na sala do grupo de estudos dizendo: o que foi que aconteceu? Alguém morreu, o que foi que aconteceu? E eu chorando, eu não conseguia falar de tanta emoção. Porque pra mim o curso era uma coisa tão distante, tão longe. E eu chorei tanto, me arrumei minhas malas, comprei a passagem, vim pra Fortaleza, tipo assim, era uma semana depois, né? E foi uma grande emoção fazer o curso. E o que acontece no curso? O nosso curso também foi super divertido, foi bem interativo. No primeiro momento da manhã, começou cada um se apresentando, né? Dizendo as suas intenções, por que queria adotar uma criança, né? E o que eu achei mais legal foi que o pessoal do nosso setor do cadastro, eles foram super atenciosos nas motivações de cada um. Mesmo assim, gente que tinha umas motivações muito nada a ver, mas eles foram super gentis. Eles em nenhum momento foram indelicados, né? Em nenhum momento eles foram indelicados com as motivações de cada um, super respeitosos, respeitando a história de vida, né, de cada um. Então essa parte da manhã foi a gente se apresentando, depois eles explicaram como seria todo o processo de habilitação, explicaram um pouco da legislação para que a gente pudesse entender o que acontecia na lei, né? E eles explicaram também uma coisa que eu acho fundamental de todas as pessoas que estão no processo, que querem adotar uma criança, é se desmistificar as crianças reais das crianças ideais. Porque quando a gente sonha em ter um filho, a gente vem cheio de idealizações. Meu filho vai ser assim, vai ser assado, nananana. Mas as crianças que estão nos abrigos são crianças reais. E são crianças que não foram retiradas das suas famílias por um motivo torpe, né? Por um motivo qualquer. São crianças que, de um modo geral, ou elas sofreram algum tipo de violência ou negligência. Então, essas crianças que estão nos abrigos, elas têm uma história de vida, né? Essa história de vida precisa ser respeitada. E muitas vezes elas vão trazer sequelas dessa história de vida que nós precisamos estar muito equilibrados emocionalmente para poder receber essas crianças, entendendo, né, que muitas vezes elas vão precisar do nosso apoio, da dedicação do nosso tempo, né? Então é preciso que fique muito claro para quem vai adotar uma criança a diferença entre as crianças reais e as crianças ideais, né? Você vai ter um filho com todas as potencialidades e todas as limitações que são inerentes do ser humano, né? Que todos nós temos defeitos e qualidades, né? E isso precisa ser trabalhado na criança que vai chegar na sua vida. Gente, né? Duas coisas importantes. Continue mandando as perguntas, eu tô olhando aqui direitinho, já a gente vai responder, tá bom? Quando a Michelle tá falando disso, é super importante a gente entender quais são as necessidades de uma criança que está na fila de adoção. Por quê? Nós temos uma ideia muito romanceada da adoção. Isso é muito feito em filmes e a gente vê isso muito na prática quando a gente diz para as pessoas que a gente está adotando. Então o pessoal diz assim, vocês já escolheram? Existe uma ideia da adoção muito dentro do modelo americano retratado nos filmes, que é muito diferente do que é o processo aqui no Brasil. Então quando a gente fala que as crianças elas são idealizadas, porque você tem que pensar o seguinte, muitas das crianças que estão na fila de adoção hoje cresceram dentro dos abrigos. Então a ideia que ela tem de família dela são os amiguinhos que estão lá, é a tia que cuida, tá entendendo? É o pessoal do abrigo que dá aquela assistência. Então ele vai chegar na sua casa, muitas vezes por período de vinculação, e ele vai sentir falta. Ele gosta da comida que a tia lá prepara, ele gosta dos amiguinhos que estão ali o tempo inteiro para brincar. E na sua casa geralmente é só você, sua esposa, ou você e seu companheiro ou companheira que estão ali para poder recebê-los. Ele vai sentir falta dessas coisas. Então tem um processo aí que a gente precisa entender, desmistificar e se apropriar para a gente trazer a adoção para o universo real.
Por que isso é tão importante? Porque se isso não for quebrado, pode gerar devolução. E, gente, pelo amor de Deus, devolução é algo que a gente não quer que aconteça de jeito nenhum. Porque é um trauma na vida da criança. A criança já entende, muitas vezes, que ela foi abandonada. E ela ser devolvida mais uma vez em um período de vinculação é algo extremamente dolorido. E a gente conhece histórias de devolução por motivos irrisórios, assim, porque a criança não era educada, porque a criança não comia de garfo e faca, porque a criança chorava demais. Isso mostra um pouco do quanto a história da criança e a história da adoção ela é romanceada. Essas crianças sim querem um pai e querem uma mãe, mas sim essas crianças também vêm com as suas histórias. E a gente precisa estar pronto para poder recebê-las nessas condições. Exatamente. Então isso é uma coisa que no curso de adoção eles deixaram muito claro pra gente, né? De que a criança ela vem com uma história de vida, que essa história de vida precisa ser respeitada. E é muito importante a gente permanecer no grupo de apoio no pós-adoção. Porque muitas vezes é o grupo de apoio que dá esse suporte para a gente prosseguir quando as dificuldades vierem, né? Quando tiver aquele momento de adaptação, de dificuldade, etc e tal. Essa foi a etapa do curso de adoção. Bom, voltei para Florianópolis, pensei, né? Agora só lá para julho. Gente, um mês depois, eles ligam dizendo que a assistente social está vindo visitar a nossa casa. Olha, foi aquele frio na barriga, né? Pelo amor de Deus, gente, que frio na barriga. Aí o que a gente pensa, né? Ai, meu Deus, vou arrumar minha casa todinha, vou deixar tudo perfeito. Mas, gente, qual é a dica que eu dou pra vocês quando vocês forem receber a visita da assistente social? Não tentem fantasiar uma realidade que não é a sua. Se a sua casa ela é de um jeito, é daquele jeito. Não tente passar uma imagem que não é a sua realidade, que não é a sua vida, né? Não tente ser uma pessoa fake. Seja aquilo que você realmente é. Apresente sua casa, o espaço que você vai ter para a criança, né? E aqui, como é que foi a nossa visita? Ela veio bater um papo com a gente sobre a nossa vida profissional, sobre o que cada um trabalhava, quem é que ia ficar com a criança, né? Quais seriam os horários que a gente ia dispor para cuidar da criança. Aí a gente fez um tour na nossa casa, e a nossa casa é muito grande, gente. 55 assim, metros quadrados. Daí demorou horas para fazer um super tour. Curtinho. Super curtinho. Né? A casa é enorme, 53 metros quadrados. 55, né? 55. 55 metros quadrados, então assim, foi muito demorado o nosso tour, né? Mas a gente apresentou o quartinho que a gente deseja que seja, né? O quarto da nossa criança. E ela fez outras mais perguntas, né? Fez algumas perguntas sobre a nossa motivação, por que a gente estava querendo adotar, etc e tal. Aí eu perguntei pra ela quando seria a entrevista com a psicóloga. Aí vem a realidade de cada comarca, certo, gente? Algumas pessoas estão perguntando isso daí, porque tem gente que diz que não teve visita da assistente, que teve da psicóloga, Pronto. ou que teve da psicóloga e não teve da assistente, tá? No nosso caso, a gente não teve visita da psicóloga, porque a assistente social, ela disse pra gente o seguinte, que geralmente elas mandavam pra psicóloga quando elas notavam que o casal tinha alguma coisa assim que não ficou muito claro, alguma motivação que não estava muito ajustada, aí ela mandava para a psicóloga. No nosso caso, ela disse que não achava necessário. E aí, morreu aí, pronto, foi o nosso processo de reabilitação. Ah, teve uma coisa que eu esqueci de contar para vocês. Aqui em Fortaleza, o nosso curso, ele é feito em 2 dias diferentes. O primeiro é esse que eu falei para vocês e o segundo é uma aula que é ofertada pelo MPCE, né, que é O Ministério Público. o Ministério Público. A vara da criança e da família. Exatamente, onde você leva a sua família para participar dessa aula. Gente, esse dia foi muito emocionante para mim e para minha família. Eu levei a minha irmã Eu levei minha e mãe. o Cauê levou a mãe dele.
E eu me senti profundamente amada pela minha família, pela minha sogra, porque eu vi o carinho que a minha família, a nossa família já tem por essa criança que ainda nem conhecem, ainda nem sabem quem são, né? E de disponibilizar do tempo, de ir até lá, passar uma tarde, né? E conversar, e dialogar, e dizer o que acharam. Então, assim, eu me senti profundamente amada, amparada pela minha família, pelo apoio, né? Pela nossa família, pelo apoio que eles deram diante da nossa decisão de adotar uma criança, né? Quer falar alguma coisa sobre isso, amor? Não, é só o quanto é importante a família estendida se envolver na adoção, né? Como a Michelle falou antes, desde a época do namoro a gente fala em adoção. E não foi todo mundo que apoiou a gente prioritariamente, assim. Depois, quando a gente começou a conversar mais com as pessoas, se empoderarem, todo mundo comprou a proposta e todo mundo hoje se envolve. Minha mãe já quer saber quando é que o neto chega, a mãe da Michelle quer saber quando é que o neto chega, os avós estão aí todos loucos, meu irmão louco pelo sobrinho que ainda não chegou. A minha sogra fez um cofrinho para poder juntar dinheiro para comprar um presente bem lindo para quando o netinho ou a netinha dela chegar, né? Pois é, e aí é super importante a família estendida estar sabendo. Eu tô vendo aqui alguns comentários, tem gente que disse que alguns casais nem comentaram com a família ainda. Gente, a gente super respeita isso. A gente, inclusive, tem um casal de amigos que a gente encontrou que eles não tinham ainda conversado sobre a família, porque algumas pessoas entendem que vai ser uma conversa difícil, conhecem a família e tal. Por isso que a gente indica um grupo de apoio. Por quê? Porque o grupo de apoio vai te dar as informações necessárias para que você também possa conversar com a sua família sobre a adoção e quebrar todos os paradigmas e estigmas que existem. É porque não é sangue do seu sangue. É porque essa criança vai vir cheia de mazela, você não sabe de onde é que vem, você não sabe a origem. Gente, pelo amor de Deus, sangue não vincula nada não. Você tem ótimos filhos adotivos, você tem péssimos filhos de sangue. Então, assim, não é regra para isso. O que faz família é amor. Eu e minha esposa, o principal vínculo entre a gente é amor. Então, assim, a gente está muito disposto a amar essa criança, independente da origem de onde ela veio. Então, assim, a gente super respeita, entende as limitações das famílias em conversar com os familiares. Eu acho que isso é um processo de amadurecimento de cada casal, de cada relação. Tem gente, a gente fala muito de casal, mas também há famílias uniparentais, há homens na fila da adoção, há mulheres na fila da adoção, que querem aí adotar de maneira independente. E a gente super respeita isso, cada um que siga no seu tempo. Agora, que é importante a família extensiva se envolver, conhecer, se empoderar do processo, é legal. Por quê? Porque essa criança vai conviver com essas pessoas. E aí é importante que ela não seja tratada diferente do que são tratados outros membros da família. Por isso que é super importante, que é daí que é onde surgem os traumas, é daí onde surgem as dificuldades. Sentimento de rejeição, né? Então, quando a gente envolve a família extensiva no processo, todo mundo se envolve e compra o lance de família e vira também, a adoção virou militância, assim. Eu conheço o caso de minha mãe dizendo assim, é porque fulano tá querendo dar o bebê, e minha mãe chegando e dizendo assim, olha, não pode, a lei diz que não deve ser assim. Então minha mãe mesmo já chega, já coloca argumento, já luta pela causa da adoção junto com a gente. Meu irmão também, as irmãs da Michelle também. Então virou uma causa da família, de todo mundo, assim. Quero só mandar um beijo pro meu sobrinho Noah. Beijo, Noah! Tá assistindo a gente aqui, que legal. Nossa. Então, depois do curso, né, teve essa entrevista com a psicóloga, ou com a assistente social. E aí eu pensei, né, bom, vai demorar. E aí, quando foi em maio, eu tive que vir de novo aqui em Fortaleza. Eu tava em Florianópolis e eu vim pra cá 2 vezes. Olha, raspei o cofrinho, gente, fiquei lisa. De tanto dinheiro de passagem que eu gastei, tá? Mas valeu a pena. Aí, gente, vem o momento mais lindo do meu processo de habilitação, que foi o nosso book de adoção. Sabe por quê, gente? Porque assim, ó, nossa gravidez, ela é uma gravidez invisível, né? A gente não tem barriga para mostrar. Então a gente queria materializar essa nossa gravidez de alguma forma. E as fotos, né, foram essa materialização.
E foi um dia lindo da nossa vida, um dia muito especial. Toda a família se envolveu. Minha mãe foi, a minha sogra foi, a minha irmã Jaqueline foi também, minha sobrinha Gabriela, que morava com a gente, nossa outra filhinha do coração, também veio, e a gente bateu foto todo mundo. Foi super divertido, mas eu vou fazer uma outra live só pra falar do book de adoção e explicar pra vocês porque que eu recomendo muito, 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 muito que todo mundo faça o seu book de adoção, tá? Vai ficar pra outra live. Pois bem, volto para Florianópolis, estou lá seguindo a minha vida, quando no dia 14 de junho de 2018 eu recebo a ligação de que a gente tinha entrado na fila. Gente, vocês não fazem ideia do tanto que eu chorei naquele dia. Desidratou. Olha, eu chorava sozinha em Florianópolis, liguei pra todo mundo, ninguém me atendia, eu queria falar que eu estava na fila. Foi uma emoção tão grande, uma emoção, muitos sentimentos. Eu fiquei assustada, fiquei com medo, fiquei pensando, ai meu Deus, e agora? Agora é sério, agora o negócio é sério, o menino qualquer momento pode chegar. Tá calor, pessoal, tá? Não estranha não, é porque aqui tá quente, é Fortaleza, Ceará, tá, gente? Aqui é quente, mesmo com o ar-condicionado é quente. E aí, gente, foi o dia mais, assim, foi um dos dias mais lindos da minha vida. Foi o meu positivo, né? Aquele dia, eu nunca vou esquecer, foi o dia que eu me tornei mãe do coração, né? Me tornei grávida do coração. E aí, agora, estamos habilitados, já estamos na fila há 7 meses, né? E estamos muito felizes e esperando o nosso filhote chegar, né? E a qualquer momento nós podemos receber a ligação, tão sonhada ligação, né? Sonhando. Vamos partir para responder algumas perguntas? Vamos. Show. Vamos. A Dani Machado falou que lá em Florianópolis já vai fazer 2 anos que eles não têm previsão de terminar o processo até chegar no CNA e está perguntando por que é tão demorado em Florianópolis. Olha, Dani, na verdade, assim, primeiro vamos entender o que a lei determina. A lei determina que o processo de habilitação ele tem que ser feito em um prazo máximo de 120 dias, podendo ser prorrogado por mais 120 dias. Então, a comarca de Florianópolis, ela não está cumprindo esse prazo. Eu sugiro que o grupo de apoio de vocês se reúnam coletivamente para pressionar as autoridades no sentido de que eles cumpram esses prazos estabelecidos. Aqui em Fortaleza nós somos extremamente atuantes, a gente vai para a porta do fórum com faixa, a gente reclama os nossos direitos. A gente enche o saco do judiciário, assim, com gosto de Todd, de uma maneira muito respeitosa, sim, porque também são eles que nos dão suporte. Mas assim, a gente reivindica, a gente se empodera da lei, a gente conversa no grupo de apoio sobre quais são as leis que nos apoiam e que nos dão suporte. A gente ensina outras pessoas a falar sobre as leis. Por quê? Porque os prazos têm que ser cumpridos. A lei ela existe para que ela seja cumprida. Exatamente. Então a gente bate muito nessa questão. Vocês estão ouvindo esse barulho aqui? É a última adotada da casa aqui. É a Jujuba. É a Jujuba. A gente tem uma cachorrinha adotada também. Aí assim, não se espantem se ela latir ou se ela fizer barulho, tá? Mas, cara, por favor, se empoderem disso e cobrem, se mobilizem. Assim, há uma dificuldade muito grande das pessoas se mobilizar em torno da causa da adoção, porque muitas têm vergonha de dizer que estão adotando. Porque sentem-se que vão ser julgadas, sentem-se que vão ser recriminadas de alguma forma. Mas, gente, assim, se a gente não se empoderar dessa causa, nossos filhos não vão chegar. Então, assim, é super importante a gente comprar essa briga juntos. Tem que botar a cara, às vezes, a tapa. A gente, mais uma vez, entende que não é todo mundo que tem essa disposição, mas se empoderem, cheguem junto do grupo de apoio, se mobilizem de alguma forma, procurem os órgãos responsáveis, entendeu? Se informem, levem a informação a outras pessoas. Isso. Quero agradecer o Pai Pronto pela participação. Obrigada, viu? Adoro vocês. O pessoal está perguntando qual é o nosso perfil. O nosso perfil, gente, vamos lá, vamos falar sobre perfil, certo? Importante. Eu sei que existe uma fala muito recorrente em torno da adoção tardia. Eu super respeito, eu acho que tem que incentivar a adoção tardia também.
Mas eu acho que a gente precisa levantar a bandeira de que o problema da adoção não é o nosso perfil. Esquece essa história. Definitivamente o problema não é o perfil. Vou explicar para vocês por quê. Para uma criança entrar na fila de adoção, ela precisa ser destituída do poder familiar. A lei também determina um prazo para esse processo de destituição, que recorrentemente não é respeitado. E ninguém fala certo? sobre ele, tá? E ninguém fala sobre isso. Que a criança, quando ela entra no abrigo, ela tem um tempo para ser destituída do poder familiar. Por quê? O nosso código entende que a destituição do poder familiar, a disponibilidade da criança para adoção, é o último recurso da lei. Ou seja, essa criança ela tem que tentar ser revinculada à família, ver se os pais podem recebê-la de volta. E assim, gente, uma criança que vai parar no abrigo, ela não vai parar lá de qualquer jeito, por qualquer besteira, não. Algo muito sério aconteceu para que essa criança fosse bater lá. Então, assim, é super necessário a gente entender também isso, tá? Que nem toda criança está no abrigo, ela está para disposição, que alguns pais sim vão conseguir reaver seus filhos, é um direito deles, mas a maioria das crianças esperam anos. Só para vocês terem uma ideia, o tempo médio de espera de uma destituição aqui no Brasil é de 4 anos, certo? Então muitas vezes essa criança ela chega pequenininha e ela só consegue ser disponibilizada para adoção quando ela já está muito mais velha e aí realmente fica fora do perfil de adotabilidade. Só para vocês terem uma ideia, menos de 15% das crianças que estão disponíveis para adoção, menos de 15% das crianças que estão em abrigo estão disponíveis para adoção. Ou seja, se nenhum dos pretendentes tivesse nenhuma restrição no perfil, ainda assim, mais de 80% dessas crianças não saíam dos abrigos. Por quê? Porque elas não foram destituídas do poder familiar. Certo? Então, essa história de que o problema é o perfil é um argumento falacioso. É um argumento mentiroso para eximir a culpa de quem tem a responsabilidade, que a gente sabe quem é. E uma outra coisa, gente, assim, a gente precisa ser muito maduro para saber e para poder identificar o nosso perfil, porque não é todo mundo que quer adotar uma criança ou tem uma condição de adotar uma criança mais velha, assim como existem casais também que não têm condições de adotar crianças mais novas. Algumas já é possível se verificar em alguns estados no Brasil uma mudança no perfil da criança, da adoção, onde tem gente que não quer adotar bebê. Por quê? Porque, cara, não tem condições, não tem o tempo de dedicação necessário para adotar um bebê. E agora vamos responder a pergunta, aí, né? Depois de tudo isso. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Porque você precisa respeitar a história de vida do pretendente também. Não adianta eu querer colocar lá no meu perfil que eu vou adotar uma adolescente, porque eu sei das minhas limitações e eu preciso respeitar a minha história de vida. Então, o meu perfil é uma criança de 0 a 4 anos, 0 a 3 anos e 11 meses. Nós não fazemos distinção nem de sexo, nem de raça e aceitamos doenças tratáveis. Por que eu faço toda essa ressalva? Porque existe na nossa sociedade uma culpabilização do pretendente que quer um bebê. Meu Deus, parece que você está cometendo um crime porque você quer um bebê. Não se sinta culpado, tá? Então, assim, se você quer um bebê, não se sinta culpado, não se sinta culpada. Você não é o pior ser da face da Terra porque você quer um bebê, não. Agora, você precisa ter consciência de que você vai esperar. E aí, numa outra live, a gente vai falar sobre o que fazer enquanto espera. Quero dar os parabéns ao pessoal que comentou aqui, certo? Que tá na adoção tardia aí. Gente, que massa, que lindo, que show de bola. Por favor, se você tem interesse em adotar uma criança ou um grupo de irmãos também, que é um outro processo super difícil às vezes de adotar, às vezes você tem uma criança que está dentro do maior perfil de adotabilidade, que é até 6 anos de idade mais ou menos, entre 0 a 6 anos de idade é o maior perfil de adotabilidade hoje no Brasil. Às vezes você tem uma criança que está dentro desse perfil, mas ela tem um irmão que tem 8 ou 12, e aí às vezes essas crianças não são adotadas por conta disso. Recentemente a gente viu aí uma reportagem de um casal, aí passou agora no Luciano Huck, um casal que adotou, acho que foram 8 irmãos. 8 irmãos. 8 irmãos, cara. É iradíssimo isso. E existem outros históricos. Aqui em Fortaleza a gente conhece também um casal que adotou 6 irmãos. E é uma coisa maravilhosa. Mas todo mundo tem que ter uma maturidade muito grande de saber como é que é a família que quer compor. E assim,
eu acho admirável. A gente discute às vezes se a gente quer ou não adotar grupo de irmãos. Outra coisa que é importante, você pode mudar o perfil a todo tempo, tá? Lógico que você não vai fazer isso de uma maneira aleatória. Mas se você amadurecer, você entender que você quer mudar o seu perfil, você pode ir lá na Comarca e mudar o seu perfil de uma maneira tranquila. Existem também alguns processos que a galera faz busca ativa. Então, o que é isso? Você entende que tem uma criança dentro do perfil, não tem nenhum outro pretendente na fila dentro daquele perfil, e você pode mudar o seu perfil para adequar o da criança. Então, é um processo super legal, é um processo que a gente incentiva também, e que é super bacana porque você está se empoderando e você está indo atrás de uma criança para poder se envolver com ela. Exatamente. O pessoal está perguntando aqui, quer saber sobre a ficha com os dados da criança, como é que isso funciona, o que é. Deixa eu tentar explicar para vocês mais ou menos, certo? É o seguinte, existem duas filas. Existe a fila dos pretendentes e existe a fila das crianças, certo? Quanto mais restrito for o seu perfil, mais tempo vai demorar você encontrar a sua criança. Quanto mais amplo for o seu perfil, mais rápido ela chega. Mas, por favor, respeite o desejo do seu coração. Se abra, mas também respeite, porque senão vai acabar dando numa devolução e isso não é legal. Entre no consenso de você e o seu parceiro, caso você não esteja querendo abrir uma família monoparental. Isso. Seu parceiro ou sua parceira. Conversem entre vocês. É super importante haver um entendimento de ambas as partes, até porque quando você for receber uma visita da psicóloga ou da assistente social, ela vai questionar se os dois estão em acordo com a adoção. Isso. A gente fala de adoção desde a época do namoro. Assim, é uma consciência nossa. Tem a ver também com a nossa espiritualidade, né? Da gente acreditar que nós somos filhos adotados por Deus. Então, nada mais normal da gente do que a gente adotar também. A gente super respeita isso. E aí, isso também foi algo que nos motivou desde o começo. Então, quando a criança... Quando bate a sua posição na fila com a posição da criança, vamos dizer assim, deu match, aí eles te ligam e te chamam, olha, chegou uma criança aqui no seu perfil, venha conhecer. E aí você vai conhecer e começa o processo de vinculação. Aí você vai no abrigo, passa uma manhã, depois você leva a criança para passar uma tarde com você, depois você leva para passar um dia... Vai ter dias que a criança vai chorar para voltar pro abrigo. Não desiste ainda, né? A gente se engana achando que toda criança quer ser adotada. Nem sempre, viu, gente? Nem toda criança quer ser adotada. Nem sempre, tá, gente? Né? Então vai chegar um momento, aí você vai formando esse laço com a criança. E vai chegar um momento que a criança vai chorar para não voltar mais pro abrigo, para ficar na sua casa. E é esse momento que essa criança te adotou. Então não é só você que adota a criança te adota também. E é nesse momento que você passa a ser pai, passa a ser mãe, né? Por super adoção. Importante. Isso é um negócio muito legal. Até pouco tempo atrás, a legislação estabelecia a adoção praticamente por um lado, que era o lado dos pais. Hoje em dia, por conta dos direitos da criança, as crianças têm um processo de opinião muito forte. Inclusive, quanto mais velhas, mais opinião elas têm dentro do processo da adoção. Geralmente a gente tem vinculação, né, esse período de visita e tal, de 3 anos para cima. De 3 anos para baixo, geralmente, as crianças ainda não desenvolveram a vinculação. Então não faz sentido ter o processo. Algumas entidades ainda incentivam. E é super importante até por um período de adaptação. Eu ia falar adaptabilidade, né? Mas é adaptação. Então é super importante. Mas respeitar o período de vinculação, cara, é um negócio magnífico. E você saber que o seu filho lhe adotou, cara, isso é demais, tá entendendo? É muito legal. Mais perguntas? Tem mais. O pessoal tá perguntando se a comunicação da adoção é sempre feita por telefone ou tem outro modo. No nosso caso foi sempre por telefone. É o principal recurso que o pessoal usa. Perguntam muito aqui a faixa etária. Queria agradecer a todo mundo que está elogiando a gente, dizendo que a gente é incrível. Incríveis são vocês que estão
estão conversando com a gente até agora. Ah, olha a Camila falando, Aff Maria, chorei só imaginando, imagina quando chegar o pequeno de vocês. Mulher, não fale não, que eu vou chorar muito também. O pessoal está perguntando sobre a ficha que tem que preencher sobre as características da criança. Pronto, o perfil da criança a gente preencheu no momento em que a gente entregou a documentação. Mas varia de comarca para comarca. Tem alguns lugares que é só depois do curso, é na entrevista com o assistente social, varia muito. O pessoal está perguntando quantos dias a legislação estabelece até a habilitação, ou seja, de quando você entrega a documentação até a habilitação. A lei determina um prazo de 120 dias, podendo ser prorrogado por mais 120 dias. Então, pessoal, fica atento aí. Se não está sendo respeitado os prazos, aciona o pessoal aí do Ministério Público, corre atrás. Abraça o pessoal daqui do Ministério Público de Fortaleza que super dá a força pra gente, viu? São demais. Parceiros demais. O que mais? O pessoal quer saber o que são doenças tratáveis na ficha. Doenças tratáveis na ficha são todas as doenças que você consegue tratar com medicação, alergias simples, alergias respiratórias. Essas são as chamadas doenças tratáveis. O pessoal do Adoção Brasil fez um post explicando o que são as doenças tratáveis. Muito esclarecedor. Sugiro que vocês cheguem lá no Instagram deles e deem uma olhada. O pessoal está perguntando se aqui em Fortaleza as crianças que são acolhidas pelo Estado podem passar final de semana na casa dos padrinhos temporários. Família acolhedora ainda não é uma realidade aqui em Fortaleza. Começou o projeto, mas é apadrinhamento, é diferente. Apadrinhamento. No caso do apadrinhamento afetivo, eu acho que o objetivo é exatamente esse. Que no fim de semana a criança saia, que ela tenha um convívio com outras pessoas para além daquelas que estão no abrigo, né? Tá. Gente, algo que é super importante, tá? Quando você entra no processo de adoção, existem outras relações com abrigos e tal que você pode manter. Você pode manter as pessoas normais, né? Assim, pessoas normais que eu tô dizendo não habilitadas, tá? Mas, assim, processo de apadrinhamento, você tem a modalidade de apadrinhamento, de você apadrinhar uma criança afetivamente, apadrinhar financeiramente, apadrinhar uma instituição. Quando você está no período de habilitação e de vinculação, geralmente é indicado que você não entre com essas ações. Por quê? Porque você pode desenvolver uma relação afetiva com a criança. E aí, o que vai acontecer? Você vai querer interessar, você